Shalom, shalom, meus amados irmãos, que a paz da terra seja com todos. Estamos de volta mais uma vez no nosso canal, né? Peço a todos que o Eterno nos abençoe. Eu dei um tempo, porque eu estava cuidando da minha filha e graças ao Eterno ela já está em casa, já está estável, já está melhor. Mas hoje vamos falar sobre um assunto muito importante, né? Sobre a usurpação da terra e violação da terra de Judá. A gente vai aprender hoje sobre, durante todo esse tempo, que muitas pessoas frequentam o cristianismo e alguns associam o judaísmo de forma errada, né? Achavam que Jerusalém é uma cidade de Salém, né? Então, vamos continuar. Eu disse para você no último vídeo que a gente ia falar sobre a Torá, pois é sobre a Torá que a gente vai falar. Mas a gente vamos fazer aquilo que já estava com saudade de vocês, já estava com saudade de falar com vocês, sobre a questão do Shema Israel. Venha conosco. Shema Israel, Shema Eloheinu, Shema Ea Ewet, Waeta Et Shema, Aluak, Afka, Lebabak, Afka, Nafsha, Afka, Meldag, Ayon Debari Aile, Shano Kian Sabak, Ayon Lebabak, Ushenendima, Lebaneco da Berta Bima, Avshivtak Babetek, Avliktak Baderek, Bashkaba Kyorkuma, o Karchantimaliu Daliedek, Waio Tata Fod Benenego, Katatima Mazuzod, Betek Wavsharek. Louvado seja o Eterno Todo-Poderoso. Então hoje a gente vai falar sobre usurpação de terra e violação da tribo de Judá. Vamos falar sobre o que aconteceu. A gente aprende, né, aprende várias coisas deste mundo sem pesquisar os originais. É como eu estou falando dos originais, então vamos aqui. Assim, muitas pessoas aprenderam durante todo o tempo em que frequentavam o cristianismo, o judaísmo, que Jerusalém, eles dizem que Jerusalém é a antiga Salém, terra que pertencia aos Jebusetas, né, os Jebuseus, onde Melquisedeque foi rei. Entretanto, podemos ver na própria Torá que não é bem assim, justamente. Segundo o que lemos no livro de Bereshit, Salém é uma cidade de Siquém. E onde ficava Siquém? Abra sua Bíblia, até mesmo você sua Torá, em Bereshit 33, 18, em Gênesis 33, 18. Olha o que diz. Chegou Jacó, salva Salém, cidade de Siquém. Onde é que ficava Salém? Cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando vinham de Padã e armou a sua tenda diante da cidade. Onde é que estava Siquém? Onde estava Salém, aliás, na cidade de Siquém, e onde ficava Siquém, em Canaã. Olha que interessante, por que as pessoas sabem que Jerusalém é terra? Não. A Torá está dizendo aqui que a terra, aqui acima está dizendo que claramente que a Torá nos localiza onde estava, né, onde estava a cidade de Salém, né, que estava em Siquém. Ou seja, é a terra, esta aqui, que está ao norte de Israel e não ao sul. Então, o povo que vive do reino do norte que fica lá em Salém, em Siquém, e não em Jerusalém, que é a cidade dos Jebusetas. Siquém, ou Shechem, ou Shechem, né? Ou em hebraico, no caso, ou no padrão também no tiberiano é chamado de Sachem, né? Ombro, que no caso é ombro, apoio, né? O que a gente vai aprender também? Aqui também, no caso, em outros lugares, a palavra parece que é balata al-balad, né? Uma linguagem moderna, de tel-batad. Isso hoje em Nablus, né? Na Cisjordânia. Olha só, aqui diz o seguinte: foi uma cidade cananeia mencionada nas cartas de Amarna e posteriormente transformada em uma cidade israelita da tribo de Manasseh, a casa sacerdotal. Por quê? Porque foi a primeira capital do reino de Israel. Qual foi a primeira capital do reino de Israel? Foi Siquém, em Salém, e não Jerusalém, como muitos acham por aí. Ou seja, essa cidade ela está localizada entre a tribo de Manassés e não na tribo de Judá, né? Como conta erroneamente a tradição judaica e também o cristianismo, né? Atualmente é a cidade de Nablus, exatamente onde se reside o israelita samaritano, a mais de 150 quilômetros de distância de Jerusalém. Olha você ver como é.
cidade santa é Jerusalém. Não. A cidade de Salém, que posteriormente se tornou uma província habitada pela tribo de Judá, era o quê? Era uma outra Salém, que pertencia, no caso, aos Jebusitas, que se chamava, chamada de Jebu-Salém. Jebu-Salém. Logo, não era, não era a mesma Salém das peregrinações dos patriarcas Abraão e Jacó. Desculpa, estou um pouco agripado. Ou seja, outro caso delicado é a usurpação de terra, que foi feita por quem? Pela tribo de Judá. Por Judá, as duas tribos, ou seja, Simeão, Benjamim. Como podemos ver no mapa geográfico das duas tribos de Israel, aliás, podemos notar, Felipe, podemos notar que o território demarcado lá, onde se encontra Jerusalém, pertence à tribo de Benjamim, e não à tribo de Judá. Logo, a associação do Monte Moriá e a Jerusalém, feita pela tradição judaica, como vou dizer, seria uma colocação equivocada, justamente uma colocação equivocada, uma que se o templo judaico foi erguido nesse local por Salomão, então Salomão teria erguido o templo nas terras da tribo de Benjamim e não nas terras de Judá. Olha que interessante. Vejamos aqui o mandamento da Torá, em Devarim 19:14. Diz o seguinte, não removerás os marcos do teu próximo, colocados pelos teus antecessores, na tua herança, que receberás na terra que o Eterno teu Elohim te dá para possuíres. Deuteronômio 19:14. Olha o que diz, não removerá. Não removerá. Tá entendendo? Não foi removido, não foi mudado, não foi adicionado, como dizem alguns escritores tendenciosos, né? E como a gente viu aqui no texto, que fala sobre isso aí, um texto aqui acima da Torá, a Torá ordena que exista qualquer tipo de, que ela exige, qualquer tipo de como vou dizer, pessoas querem remover lá, então, que existe qualquer tipo de remoção dos marcos territoriais das tribos. Sendo assim, qualquer tipo de unificação de terra, como aconteceu em períodos posteriores em Israel, é totalmente inválido. Isso mesmo, totalmente inválido. E também como vou dizer, descrendência a ideia de qualquer promessa da tribo de Judá com base ao local de adoração. Não existe essa base. Como podemos ver no mapa, se você der uma olhada no mapa da tribo de Simeão, Simeão recebeu suas terras dentro do território de Judá. Entretanto, isso não significa que a tribo de Judá e de Simeão, que a tribo de Simeão, aliás, se tornou uma só com a tribo de Judá. Até mesmo na Torá, israelita e samaritano, podemos ver que a profecia de Jacó, como diz aqui, e aos seus filhos, em Gênesis 49, se difere ao texto da Torá judaica, pois na Torá israelita e samaritana, Jacó enfatiza a região da tribo de Simeão, dentro da terra de Judá, que misteriosamente cai em esquecimento. Só você ver lá em Bereshit 49:10, que diz o seguinte: uma tribo não se afastará de Judá, ou seja, de Simeão, e o legislador entre as suas bandeiras, até que Shelah venha e para eles as nações entregue. E para ele as nações serão entregues. De que está falando? Deixando claro também que além dessas coisas mencionadas aqui em cima, Judá também cai em desobediência em relação ao local de sacrifício e holocausto que a Torá manda que seja feita sobre o Monte Gerizim, na terra de Efraim, como vemos nos últimos mandamentos do decálogo da Torá israelita e samaritana. Embora esse texto houvesse sido removido por Esdras, como já falei em outros vídeos, se você der uma olhada nos meus vídeos, você vai saber do que eu estou falando, por Esdras, na versão judaica da Torá, que Esdras tirou o lugar de adoração e colocou como fosse para Jerusalém. Entenderam como é que é o negócio? Aqui em Shemot 20,
no Shemot capítulo 20, verso 14 em diante, diz o seguinte, ó. Não cobiçará a casa do teu próximo, e não cobiçará do teu próximo o seu campo e a mulher, o seu servo ou sua serva, o seu boi, o seu jumento, ou qualquer coisa que pertence ao seu próximo. Enquanto o Shema, esse aqui é o mandamento, 10º mandamento, verdadeiro mandamento, né? E quando chama seu lenho, levá-lo para a terra a Cananeia, a qual você herdará. Você deve levantar grandes pedras e as limpe com cal. E você deve escrever sobre ela todas as palavras desta lei. E quando você estiver passado sobre o Yardan, entrou, gente, a gripe tá horrível. Você deve levantar essas pedras. Edificará o eterno altar Shema, de Elohim, altar de pedras. Não assará ferramentas sobre ela, e você deve construir um altar de Shema sobre lei de pedras inteiras. E tu oferecerás holocausto ali para Shema, seu Elohim, e sacrificarás ofertas e comerás ali. E você deve se alegrar diante de Shema, seu Elohim, aquela montanha no outro lado de Arden, além do caminho para o pôr do sol na terra dos Cananim, que habitam na padraria, diante do Galgal, ao lado do Moranem, diante de Asken. Também vemos na Torá que qualquer sacrifício que não é levado à porta da tenda no local prescrito pelo Eterno na Torá, é crime. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver, estou até com o texto aqui, em Levítico 17, do 1 até, que eu estou vendo aqui a Torá, do 1 até o seguinte, ó. Disse mais Shema Moshe Rabbeinu, que a paz seja com ele. Fala a Harão e aos seus filhos e a todos os filhos de Israel, dizem: isto é o que Shema te ordenaram. Qualquer homem da casa de Israel que imolar boi, ou cordeiro, ou cabra, no arraial ou fora do arraial, e não o trouxer à porta da tenda da revelação, para oferecer como oferta a Shema, diante do tabernáculo do Shema, a esse homem será imputado o sangue. Derramou o sangue pelo que se estipado o seu povo, a fim de que os filhos de Israel tragam o seu sacrifício, que ofereçam no campo. Isto é a fim de que os tragam a Shema, à porta da tenda da revelação, ao sacerdote, e ofereçam por sacrifício de ofertas pacíficas ao Criador. Levítico 17. Então o que está dizendo aqui? Que não é Jerusalém, e sim Gerezim. Certo? Essa é a primeira parte. Na segunda parte continuo falando sobre o assunto. Então foi usurpado, foi tentar tirar um texto, entendeu? De uma coisa sagrada, para poder desfazer, ou seja, colocar uma historinha verdadeira e colocar uma história falsa, para dizer que aquilo tudo que eles falaram era verdadeiro. Então você está entendendo? Então eles fizeram como fez com a Torá de Esdras, tiraram os textos verdadeiros da Torá samaritana e colocaram textos divulgando uma cidade que não era sagrada, que não é sagrada. É sagrado para os judeus, nós respeitamos, mas o que diz a Torá é que o templo sagrado é no Monte Gerizim. Se você dá uma olhada nos meus vídeos anteriores, eu peço que você me ajude nesse canal a divulgar, se inscreva, certo? Curta, compartilhe, e que o Eterno te abençoe categoricamente, em teu santo nome eterno, que abençoe essas pessoas. E aí desde já agradeço as pessoas que têm orado em nome do Eterno pela saúde e recuperação da minha filha Gabriela Radachá, que está em casa, né? Está se recuperando, né, dessa doença, e que o Eterno a proteja a todos nós. Shalom e aquele abraço.